Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que Lês? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acompanhe todo domingo. Estamos fazendo leituras e comentários de livros das Escrituras. Nós estamos agora no capítulo 12 de Apocalipse, começando uma nova parte, né? Apocalipse é dividido em 3 documentos importantes que juntados produziram esse livro. Terminamos a primeira parte domingo passado falando das 2 testemunhas, que são claramente a igreja de Esmirna e Filadélfia, a igreja perseguida, a igreja dos mártires e a igreja que chegaria no tempo do fim, a igreja fiel. Hoje vamos começar uma nova sessão que começa justamente falando sobre uma visão da igreja que tem muito a nos ensinar. Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida e grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Verso 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nós vamos parar por enquanto por aqui e vamos comentar até essa parte. Bom, essa visão, como todo o livro de Apocalipse, que é centrado justamente na luta entre a igreja e os poderes desse mundo. Nós temos falado sobre isso, né? Que o livro de Apocalipse foi escrito primeiramente como uma literatura, uma revelação para o povo de Deus do tempo do Império Romano, aquele tempo que foi escrito sobre as realidades espirituais por trás de tudo que estava acontecendo com a igreja, que naquele momento estava sendo violentamente perseguida. Mas também nós sabemos que essa revelação sobre o que estava acontecendo com a igreja nos dias do Império Romano, ela tem também, num segundo plano,
uma revelação profética por todo esse período que marcaria até a volta do Senhor. É claro no livro de Apocalipse que há uma força, um poder nesse mundo, que começa lá na Torre de Babel, né? Uma intenção de poder sobre toda a terra, né? Era isso que lá atrás, aqueles construtores que construíram a Torre de Babel, eles queriam fazer um nome, eles queriam chegar até o céu, através daquela torre. Isso mostra o entendimento de que quem tem o poder espiritual ligado ao poder político governa a terra. E esse é o grande intento, né? Essa é a grande estratégia de Satanás. Mas aqui fala dessa mulher. Essa mulher que evidentemente representa a igreja, porque foi a igreja que foi escrito o livro de Apocalipse. Ela é vestida de sol, aquele sol da justiça que nasceria, segundo o profeta Malaquias. Essa é a veste dessa mulher. Ela é vestida de sol. Ela tem a lua debaixo dos pés. A lua, ela é um astro, né? Ela é um astro que ilumina a terra durante a noite. Era assim que os antigos viam também, refletindo a luz do sol. Ela não tem luz própria. Ela é um satélite da Terra, nós sabemos disso, e que reflete a luz do sol à Terra nas noites escuras, né? E a lua tinha muito significado, né? Até o calendário que se usava para a agricultura era o calendário lunar. Mas o mais interessante é justamente esse aspecto da lua, de refletir a luz do sol. Ela também simboliza a igreja, que não tem luz própria, mas ela reflete a luz. E o interessante é que essa mulher está com a lua debaixo dos pés. Pés, no Novo Testamento, está relacionado ao testemunho da igreja. Paulo diz, conformosos são os pés, quando ele está falando como crerão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, e ele cita, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. E essa igreja, ela tem um testemunho. Ela realmente é um testemunho do Evangelho de Deus. Ela realmente anuncia o Evangelho de Deus. Ela tem a lua debaixo dos pés. Ela é vestida de sol e tem a lua debaixo dos pés. Ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E aqui nós precisamos entender que quando a gente fala da igreja, que a Bíblia fala, né, Paulo fala que era um mistério oculto, essa igreja ela já existe no Velho Testamento, desde que Deus chama Abraão, e até mesmo antes, há um remanescente, um povo fiel, que segue crendo, né? Então, nunca houve salvação pela lei. A lei foi escrita para mostrar o pecado, para mostrar o quão egoísta nós somos. E a salvação sempre foi pela fé. Só que no Velho Testamento, aqueles que creram, aqueles que viveram por fé, como Abraão, que é o pai da fé, a fé deles era baseada numa promessa futura, que era a promessa do Salvador, a promessa de Deus. Então, a justiça sempre foi pela fé. A partir do momento que aqueles homens receberam a lei e perceberam que havia dentro deles o pecado, Paulo fala sobre isso em Romanos, né? Esses homens realmente colocavam a sua fé na misericórdia de Deus, no perdão de Deus, que seria manifesto na volta do Senhor. No Novo Testamento, nós continuamos tendo esse remanescente fiel, formado por judeus inicialmente, que aguardavam
pelo Salvador, mas por aqueles também que, entre os gentios, já tinham sido iluminados e percebidos que se Deus não nos perdoar, se Deus não tiver misericórdia de nós, todos estamos perdidos. Esses que são da fé e que também são o remanescente de Deus. Então nós temos essa igreja, essa mulher representada por aqueles que realmente andam pela fé. E eles têm uma coroa de 12 estrelas da cabeça, que pode representar tanto, né, as 12 tribos de Israel, aqueles que dentro das 12 tribos é o remanescente fiel dos que andam pela fé, chamados filhos de Abraão. Nem todos os judeus são filhos de Abraão, nem todo Israel, a Bíblia fala, né? Ainda que Israel seja como a areia do mar, a areia da praia, né? As estrelas do céu, só um remanescente seria salvo, porque só um remanescente reconhece a sua condição de pecador e a necessidade de um Salvador. E também entre os gentios, com toda a sabedoria, Paulo fala muito sobre isso, né? A sabedoria que foi desenvolvida ali, começando pelos gregos no Ocidente, né? Todo o pensamento filosófico que se desenvolveu até hoje não serve para outra coisa, a não ser para que nós enxerguemos a nossa condição de necessitados de um Salvador. Então todos esses, tanto do Velho Testamento, como depois da volta do Senhor, nos dias de hoje, entre as chamadas gente que reconhece a necessidade de um Salvador e tem essa iluminação e vê pela fé que esse Salvador veio ao mundo, porque essa é a grande promessa das Escrituras, né? Que um dia viria ao mundo o Salvador. A grande questão, né, é que esse Salvador é o próprio Deus. O próprio Deus se fez homem para nos salvar. E então essa mulher representa esse remanescente, que vai permanecer até o tempo do fim. E aqui diz que ela tem essa coroa de 12 estrelas, que pode representar as 12 tribos no Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo. Mas tem um detalhe, ela está grávida. E ela luta com dores do parto. E há diante dela um outro sinal, um dragão, né, que mais tarde no próprio texto diz que é a antiga serpente, que agora ela é um dragão, né? Aquela serpente que aparece lá no início da Bíblia, que é uma figura, né, da tentação, a tentação do ser humano de andar nos seus próprios caminhos, de se exaltar, de se colocar acima do outro, né? Ali nós temos no próprio texto de Gênesis 3, que mostra o que levou o pecado a entrar no mundo, né? O desejo de ser como Deus, o desejo de ser o próprio Deus para si mesmo e o desejo de ser Deus na vida dos outros. Essa é a grande questão, é o que marca o pecado desde o início da história, né? O domínio, o poder. E esse dragão, né, que diz as Escrituras que tem 7 cabeças, e depois nós vamos ver mais tarde sobre essas cabeças, representam todos aqueles povos que tentaram ter domínio no mundo desde o começo da história, ali culminando, né, chegando até o Império Romano, e depois nós vamos falar daquilo que saiu do próprio Império Romano e que existe até hoje. E essa mulher, ela está grávida, ela luta com dores do parto e, num sentido, fala sobre Jesus, né? E a esperança de Israel que finalmente vem, que é Jesus Cristo, né? E que como o dragão queria destruir, que queria... A gente vê aquele texto lá onde Herodes tentou matar as crianças, né? Havia uma ideia de tentar... havia um ódio, uma perseguição contra esse filho varão. Os judeus tentando entregá-lo, na verdade tentando não, entregá-lo, entregaram ele a Pôncio Pilatos, ele foi morto,
né? Mas nós sabemos que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou e depois foi levado ao céu. E é isso que diz aqui, né? Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. Tudo isso representa poderes, né? A sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. As estrelas no livro de Apocalipse são os anjos, né? Isso pode significar muita coisa, né? Desde aquilo que muitos acreditam que Satanás se rebelou e regimentou uma parte dos anjos para o seu lado, que são as forças do mal, mas também pode representar a corrupção dos mensageiros e o aparecimento da religião. Há muita coisa aqui que a gente que dá sentido ao texto, né? E aqui diz que ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Bom, essa passagem tanto representa Jesus Cristo, mas ela também pode representar aquilo que nós encontramos no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 4, verso 19, diz assim: meus filhinhos, esse é o apóstolo Paulo falando, meus filhinhos, por quem, de novo, sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, esse filho varão, que num primeiro momento representa Jesus Cristo, o Messias prometido para o remanescente fiel de Israel que esperava pelo Salvador, né? A igreja do Velho Testamento, podemos usar esse termo, mas ele representa também o verdadeiro cristão, aquele que recebeu o Espírito de Cristo, esse Jesus que foi arrebatado para o Pai e que nos enviou o seu Espírito e que nos batiza com o Espírito Santo. E esse Espírito em nós vai imprimindo a imagem de Jesus. Então esse filho varão, ele representa tanto Jesus, o homem Jesus, como o Cristo, o Espírito em nós. Esse é um ponto importante que as Escrituras demonstram, né? Que Jesus veio ao mundo e manifestou o perdão de Deus na cruz, né? Ele nos revela, na sua própria vida, na cruz do Calvário, que Deus nos perdoou. Mas ele também, ele venceu o pecado na própria vida dele, ele ressuscitou e ele foi glorificado pelo Pai. O homem Jesus foi glorificado pelo Pai e por isso ele pode nos dar o seu Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então essa é a grande diferença, né? Entre o religioso e o cristão verdadeiro que tem o Espírito de Cristo. Mas por que Deus nos dá o seu Espírito? Para imprimir em nós a imagem de Jesus. Esse é o filho varão, né? Que representa Jesus Cristo, mas que representa também aquele que tem o Espírito de Cristo. E aqui diz que vai reger as nações com cetro de ferro, que aqui é mais uma visão sobre a oração, né? A intercessão. É assim que o reino de Deus se expande. Essa é a arma poderosa do reino de Deus, né? Basicamente, o reino de Deus tem duas armas poderosas: a oração intercessória e a pregação da palavra. Essas são as armas do cristão e que não tem nada a ver com as armas desse mundo. E ele continua aqui. Diz no verso 6 que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus por 1260 dias, que representa, evidentemente, 1260 anos, que é justamente aquele grande período da perseguição que o povo de Deus sofreu, né?
E diz que houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Miguel pode representar também a figura de Jesus Cristo, né? Lutando contra esse dragão, isso não é numa guerra espiritual, a guerra entre o reino de Deus e os reinos desse mundo. Diz que o dragão foi precipitado, não prevaleceu mais ali no céu, não há mais lugar para ele ali. Ele foi lançado em terra, e ele que enganava todo mundo, né? E aqui diz assim, no verso 10, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Isso, sem sombra de dúvida, está falando sobre a morte de Jesus Cristo na cruz. Aconteceu ali, o próprio Jesus diz, né? Quando o Filho do Homem for levantado, será expulso o príncipe desse mundo. Expulso de onde? Da terra não, do céu. E que tipo de ação ele tinha no céu? Aqui vai dizendo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus acusava de dia e de noite. Acusava o quê? O pecado. Acusava, ele podia nos acusar porque nós vivíamos no pecado, vivíamos no nosso próprio egoísmo. Tudo que nós fazíamos era para a nossa própria glória. Mas quando fomos perdoados e o Espírito de Deus passou a habitar o nosso coração e nós realmente nos convertemos, mudamos a nossa rota, né? De fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então, é aí que está a vitória. Por isso que diz aqui, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, por aquilo que Jesus fez na cruz, e pela palavra do seu testemunho. O testemunho é uma palavra poderosa. Às vezes o testemunho tem mais poder do que as próprias palavras ditas pela boca. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Isso é o verdadeiro cristão. Esse é o filho varão. Isso é aquilo que Paulo dizia, que sofria dores do parto até ter Cristo formado. Então existe sim uma verdadeira igreja que está fora da vista da serpente, né? Ela está fora da vista da serpente porque ela não é institucionalizada. Ela não tem um endereço, um prédio, uma sede, um nome, né? Igual as religiões desse mundo têm. E principalmente ela não está a serviço do poder desse mundo, que é a principal característica do engano, né? Da falsa igreja. Ela está sempre respaldando, unida ao poder desse mundo. É impressionante isso. E ela está fora da vista da serpente. Essa é uma maneira de dizer que ela é invisível em termos de localização, de dizer ela está aqui, ela está ali, não. A igreja de Deus, o remanescente fiel, está espalhado, igual esteve no Velho Testamento, em meio ao povo de Israel, né? Os verdadeiros judeus em meio aos judeus. Os verdadeiros cristãos também estão no meio dos chamados cristãos. A verdadeira igreja está aí no meio do cristianismo. Há um remanescente fiel dentro das denominações religiosas e fora delas, pelo menos até agora, né? E sem sombra de dúvida, não tem essa ideia, porque isso é um engano. Muita gente sai das denominações e funda uma outra denominação e diz, agora nós somos o remanescente fiel, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, ou a igreja de Jesus Cristo de alguma coisa que eles colocam o nome, ou seja, é engano do mesmo jeito, porque a verdadeira igreja está fora da vista da serpente. Diz aqui que ela foi levada, né? Veja bem, olha aqui, verso 12. Pelo qual alegrai-vos o céu e vós que habitais nele, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, no seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo,
fora da vista da serpente. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né, que seria 3 tempos e meio, que seria 3 anos e meio, mas se você colocar em dia, dá 1.260 dias, que é assim que se conta o ano profético, né? Lá aprendemos isso no livro de Daniel, e Apocalipse usa muito, né, das categorias que aparecem no livro de Daniel, porque é uma leitura apocalíptica. Então essa mulher foi levada pelas asas da grande águia, né? A grande águia é Jesus Cristo, as 2 asas de novo uma referência às 2 testemunhas. 2 sempre representa testemunho, né? E as 2 testemunhas que nós vimos domingo passado, né, Esmirna e Filadélfia, elas são levadas para um lugar deserto, ela vai permanecer ali, mostrando que a verdadeira igreja de Deus, ela é invisível aos olhos do mundo. Ela é invisível aos olhos do mundo. Ela não é uma denominação, ela não é uma religião institucionalizada, com hierarquia de poder, novamente, principalmente, ela não está aliada aos reinos desse mundo, porque ela anuncia o reino de Deus. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Ela vai tentar destruir a igreja. Mas a terra ajudou a mulher abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançou na sua boca. Isso é claramente uma visão do surgimento da religião, né? Todo esse rio de imundície, do espírito desse mundo foi absorvido pela terra e numa visão, eu lendo aqui vejo claramente, né? Que a falsa igreja, né, a Jezabel lá que aparece ali nas 7 cartas das 7 igrejas, né, e que surgiria como um grande engano na terra, ela que vai absorver isso aí. 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam o mandamento de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Ou seja, não tem como Satanás destruir a igreja, mas tem como os cristãos serem perseguidos. É assim que termina, né? A promessa de Deus é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, mas não tem como. Satanás pode perseguir os cristãos, a demais descendência da mulher. Que Deus nos abençoe.